Olá, aqui é o Túlio Faria da DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é um pouquinho diferente de todos os outros aí, porque ele é uma mistura de um hands-on com dica e tudo mais. Tá? Então eu quero, na verdade, aliás, e também vai ser um live coding session aqui, porque eu vou mostrar para vocês qual que está sendo o processo para eu criar o meu primeiro módulo no NPM aqui. Tá? Então a ideia aqui é mostrar o porquê que eu tive essa ideia, né? Então qual que é a minha intenção aqui com esse módulo. Da onde saiu essa ideia, por que eu estou criando esse módulo, tá? Então por que eu não estou aproveitando o módulo ou a ideia de um módulo de alguém. Então a gente vai discutir tudo um pouquinho aqui nesse vídeo e em alguns outros vídeos que vai vir para frente aí. Bom, primeira coisa aqui, né, primeiro assunto do vídeo, da onde surgiu essa ideia, tá? Então o módulo que eu estou criando é um módulo chamado CIGEP, tá? Então simplesmente CIGEP, que a ideia aqui é simplificar um pouquinho as chamadas para o web service do correio, tá? Então o web service, quando você tem um contrato com o correio, ele te fornece aí um web service que você pode gerar tudo, né? Então você consegue desde buscar um CEP até mesmo gerar as etiquetas para postar no correio. Qual que é a intenção desse módulo, tá? Então até um pouquinho antes, né, da onde surgiu essa ideia do CIGEP. Bom, a gente está utilizando aqui no DevPlano bastante, né? A gente está postando as camisetas para os alunos, as camisetas da lojinha do DevPlano. E qual que é o grande problema para a gente aqui hoje, tá? Então, tudo que é o processo digital, tá? Tudo que envolve digital, para a gente está tranquilo. Então, a gente consegue desenvolver ferramentas para resolver. O grande problema é que a camiseta envolve produto físico, tá? Então, um dos gargalos que a gente está resolvendo aqui dentro é exatamente a postagem das camisetas, tá? Então, o programa do correio, que ele chama CIGEP Web, é terrível, tá? Então, assim, a usabilidade dele não é das melhores. Sem contar que ele não é integrado, né? Então ele não tem a integração direta, não tem como você ficar importando muitos dados, etc. Então ele é muito trabalhoso aí para mexer, tá? Então a gente perde muito tempo nele. Daí veio a ideia de integrar direto aí no web service do correio, tá? E eu comecei a buscar algumas soluções para Node aqui, para a gente conseguir utilizar. Não tinha, na verdade existe um módulo, mas só que não existe referência para ele no GitHub nem nada. E também tá tudo work in progress dentro do módulo. O que eu resolvi aproveitar essa oportunidade para criar realmente meu primeiro módulo aqui, e já que é uma coisa que a gente vai utilizar pelo menos em uns 2, 3 sistemas nossos aqui internamente, tá? Então a gente vai precisar disso para mais ou menos aí 2, 3 sistemas, tá? Então o nome dele aqui vai ser CIGEP mesmo, tá? Então já registrei ele dentro do GitHub e também no NPM, tá? Então se a gente entrar aqui CIGEP, a gente já consegue ver que o módulo já está registrado. Qual que é a ideia aqui, tá? Então, esse manual aqui é o manual dos correios, tá? Então a intenção aqui é simplificar um pouco essas chamadas, tá? Porque a chamada aqui, ela envolve web service com XML, tá? Então, a intenção aqui é que a gente consiga fazer isso sem precisar utilizar XML e simplesmente fazer buscas ou requisições diretamente no web service do correio. Para esse primeiro vídeo, a intenção aqui é que a gente consiga buscar um CEP, tá? Então, a gente vai criar a primeira base aqui do módulo e a gente vai conseguir consultar um CEP, porque a consulta do CEP não precisa do usuário e senha, tá? Então, isso vai ajudar bastante aí na hora da gente utilizar aqui, né? Então, vai ficar bastante fácil aqui. Bom, então olha só, se a gente der uma olhada aqui no manual, tá? Então é só procurar CIGEP Web Service no Google que você vai achar esse manual aqui. A gente vai perceber que a gente tem dois ambientes, tá? Então a gente tem um ambiente de desenvolvimento e um de homologação, tá? Então, na verdade de produção aqui, né? Então desenvolvimento e homologação para a gente testar e produção aqui para a gente conseguir rodar efetivamente, tá? Uma coisa que eu achei legal aqui, né? Então o usuário e senha que a gente utiliza no sistema, ele já pode ser utilizado aqui também diretamente, tá? Então a gente não precisa criar nenhum tipo de dado adicional, tá? Então, principalmente porque a gente sempre pensa que isso vai demorar muito, né? Vai ser burocrático, etc. Então não precisou fazer nada disso. Então qual que é a ideia aqui? A intenção inicial é a gente simplificar essas chamadas para esse web service aqui, tá? Então deixar ele um pouquinho mais com cara de Node aí. Bom, primeira coisa, a gente tem dois ambientes, tá? Então eu já criei aqui um arquivo inicial só para começar, né? Ele tem um index.js que tem só esse cara, eu tenho um package aqui com todos os dados e o ponto de entrada que vai ser esse index aqui. Bom, qual que é a ideia inicial aqui que eu tive para esse módulo, tá?
Aliás, esse módulo, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a gente vai utilizar aqui dentro em 2 projetos que a gente já está construindo aqui para simplificar alguns processos nossos internos. Então, é bem provável que a gente vai melhorando isso daqui à medida que a gente for utilizando mais. A intenção inicial aqui é que a gente passe qual o ambiente que a gente quer aqui no construtor aqui do nosso módulo, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui tem a função que vai ser o nosso construtor, né? Então, que eu estou exportando ele direto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui, examples, e vou criar um outro arquivo dentro, buscar sep.js. Depois a gente padroniza direitinho aqui os nomes e tudo mais. Então olha só, var, eu vou utilizar var aqui para quê? Para a gente baixar um pouco a versão do Node, tá? Então como eu vou utilizar bastante promise aqui dentro, eu não vou usar const nem nada para a gente não ficar aumentando muito a versão mínima que a gente precisa para o módulo, tá? Então vou deixar ele um pouco mais compatível aí. Então o que eu vou fazer? Const cgep é igual a require index aqui para importar esse cara daqui, tá? Então só para a gente poder testar. E aí eu vou chamar aqui, por exemplo, dev, tá? Então só para a gente saber que a gente está chamando dev aqui. Ele vai escrever para a gente aqui qual é o ambiente e cgep e o ambiente que a gente escolheu. Vamos ver se está funcionando. Então node examples busca sep. Então olha lá, cgep dev. Então qual que é a ideia? Se for dev aqui, a gente vai escolher a URL de dev aqui, né? Então, que é esse cara aqui, ó. Vamos copiá-la aqui. Copiar nesse do link. Então a gente tem as duas URLs. Ctrl V aqui, essa de dev. Copiar nesse do link. Essa é a de prod. Então a ideia aqui, se env for igual a prod, a gente vai colocar o ambiente como prod. E se for dev, vai ser o padrão aqui. Então, let URL, esse cara aqui. Vamos voltar para var aqui, né? Só para a gente não usar muita coisa além aqui. E aqui dentro a gente vai definir URL igual a prod, tá? Então, a gente já tem as duas URLs aqui. Outra coisa que a gente vai utilizar, tá? Então a gente poderia, por exemplo, aqui já checar se ele está selecionando para a gente a URL correta. Então ele já está certinho aqui. Outra coisa que a gente pode checar é o seguinte: se essa... vamos ver se as URLs estão certas aqui, ó. Atende cliente... Depois que eu peguei as duas iguais. Aqui, não, homologação, tá certo. Então, qual que é a outra ideia? A gente tem um módulo, tá? Então, na verdade, qual que é a ideia aqui? A gente vai compor um módulo que faz essa tradução de maneira mais simples. Então, o que eu poderia fazer? Eu posso pegar e utilizar um módulo também de terceiros aqui, né? Então, vou dar um yarn add soap, que é um cara que faz essa comunicação também com o web service, tá? Então, para a gente não ter que implementar essa chamada no web service de verdade, a gente pode usar um soap aqui, que é só para a gente ter uma camada, um layer a mais aqui e simplificar um pouco a nossa vida. Então, eu vou colocar aqui agora soap é igual required soap. E aqui dentro a gente vai criar um cliente, né? Então, soap, create client, a gente pode criar assíncrono, que ele cria para a gente já com promise, né? Então a gente poderia fazer assim. Aí eu posso dar um then aqui, ou eu posso retornar essa promise aqui também. Qual que é a ideia, tá? A ideia é a gente chamar uma outra promise para quê? Para que a gente consiga posteriormente, né? Então quem chamar aqui o buscar sep, quando ele chamar esse cara, na verdade, né? Então ele pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer cgep dev, e aí a gente chamar um then aqui, e esse then a gente ter um cliente, tá? Então a gente tem um cgep client aqui, ó. Então, para que é isso, né? Porque quando ele vai, no caso do SOAP aqui, ele valida quais endpoints a gente pode utilizar. Então, primeiramente, a gente tem que escolher qual o ambiente que a gente quer, ele vai buscar todos os endpoints que tem lá dentro, e aí depois ele vai liberar para a gente
executar esse cara aqui. Então aqui dentro, ó, qual que é a ideia? É a gente conseguir retornar uma outra função, por exemplo, alguém aqui, que traga para a gente essa possibilidade. Tá? Então essa possibilidade da gente, no futuro ali, conseguir fazer mais requisições. Então, qual que vai ser a ideia aqui? A gente pode definir um var client aqui dentro. Quando a gente buscar esse cara aqui, a gente vai definir então function client, e aí aqui a gente vai definir que a gente quer esse client ali. Ou eu posso fazer, a gente pode fazer uma outra coisa aqui também. Ela tem também aqui o padrão com callback, tá? Então eu poderia fazer isso aqui também, tá? Então qual que é a ideia aqui? A gente pode retornar isso para lá como uma promise, né? Então eu poderia retornar aqui, por exemplo, return new promise, function resolve reject, e aí eu coloco esse cara aqui dentro. Legal, eu já tenho o client ali, então quando eu for retornar o meu resolve, eu vou passar para ele todo mundo aqui já do jeito certo, tá? Então, por exemplo, ó, se deu erro, eu vou dar um reject e passar o erro para frente. Se não, eu vou dar um resolve e eu posso passar a minha interface aqui, que é o meu cliente, tá? Então vamos pensar aqui os métodos que a gente pode retornar para lá, e a gente pode falar que o cliente aqui, né, esse cliente de fora, vamos pegar aqui o cgep client, é igual a client. Então cgep client é igual a client. E aí a gente consegue agora fazer todo esse processo aqui. Outra coisa que a gente pode fazer também, tá? A gente poderia fazer o seguinte, ó. A gente poderia fazer aqui uma função cgep client que recebe um client, tá? E aí o que ele retorna, tá? Ele retorna outra função, né? Então a gente vai ter várias funções aqui. Então ele retorna, por exemplo, buscar CEP. E aí ele vai fazer uma requisição aqui, tá? Então o CEP, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu estou fazendo aqui, já que a gente vai organizar esse código. Então, o que acontece? Ó? Esse cara, ele vai resolver em que? cgep client passando o client. Vou tirar esse cara daqui por aqui, por enquanto. Então, olha só o que a gente tem. Vamos tirar aqui um pouquinho. Ó, então, o que acontece? Esse cara inteiro, ele retorna, eu não preciso ter esse cara aqui mais. Ele seleciona qual ambiente que a gente vai rodar. A partir daqui, ele já retorna um cgep client para a gente, passando esse client que a gente respondeu aqui diretamente. Então, aqui em buscar client, a gente vai ter esse cgep client aqui na mão. Então, se eu fizer um console.log cgep client, vamos ver o que a gente consegue acessar aqui. Opa, apertei errado aqui. Endpoint of undefined. Então, alguma coisa deu errado aqui. Vamos pegar um catch function console.log error. Vamos olhar o que aconteceu. Cannot read property endpoint of undefined. O que aconteceu? Endpoint of undefined. A gente criou o client aqui, mas não passou a URL. Vamos olhar aqui de novo. Legal. Então, olha só, olha o que ele retornou para a gente. Ele retornou um buscar CEP, que retorna uma function, tá? Então, olha só que legal. Agora eu tenho aqui já injetado o client e eu consigo implementar aqui o meu buscar CEP, tá? Qual que é a ideia desse cara aqui? Tá? É a gente conseguir fazer o seguinte, a gente passa um client e ele já traz para a gente esse método, tá? Então o SOAP aqui ele já traz esse método aqui para a gente. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Constar endereço via CEP. O nome do método, ó, ele chama consulta CEP. Então o que acontece? Esse client aqui, ele já tem a chamada consulta CEP, tá? Então eu consigo já fazer essa busca, vamos dizer assim, nele, tá? Direto. Então olha só, busca CEP, aí eu posso passar os argumentos aqui, tá? Nesse caso aqui, se eu não me engano, eu acho que a gente passa um CEP, vamos ver aqui.
1, 2, 3. E aí a gente tem uma function error e result. Vamos ver se isso aqui funciona. Console.log error result. Então buscar CEP, eu vou chamar ele aqui dentro agora. Então CGEP web, CGEP client, aliás. A gente tem aqui ponto peraí, vamos ver se está certo. Isso, ponto buscar CEP. A gente passa o CEP 37.550.000 e vamos ver aqui o que sai de saída aqui. Ele deu nó aqui, né? Então provavelmente eu errei alguma coisa. Vamos olhar aqui de novo. O CEP, acho que se não me engano, pode ser um vetor. Vamos olhar aqui. Vamos passar um vetor para ele aqui. Na verdade, não. Na verdade, aqui tem que ser um objeto. A gente tem que passar o CEP assim. E a gente vai passar o CEP aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo. CEP não encontrado. Tá, então olha só, ele deu certo, tá? O único detalhe aqui é que eu usei um CEP. Vamos pôr aqui um CEP que é válido, 171. Vamos rodar aqui novamente. Legal, então ele retornou exatamente aqui a rua da minha casa, tá? Fiz isso, vamos fazer o seguinte, ó. Então eu busquei o CEP, eu quero fazer isso aqui virar uma promise, né? Então, then function endereço console.log endereço, e se der algum problema, .catch function o erro que deu aqui, console.log erro. Tá, então, dado o CGEP client, eu quero buscar meu CEP. Legal. Tenho meu CEP aqui. O que eu vou fazer? Return new promise function resolve reject. Eu vou passar esse cara aqui para dentro. Consultei o meu CEP, está aqui. Se aconteceu um erro, se erro, reject erro. Depois a gente pode ver para dar um erro mais bonitinho, né? Porque o erro ele vem meio no formato SOAP ali mesmo. Ou resolve result.result. Se não me engano, vamos checar aqui. O próprio o retorno do correio ele vem com return, ó. Na verdade nem é result, é return. Então ele vem com return, um objeto ali como return. Então vamos ver agora se vai funcionar. Olha só que bacana. Então ele encontrou aqui, ó, Jardim Esplanada, Pouso Alegre, Minas Gerais, ID 0 e tudo mais. Essa é um dos endpoints que a gente não precisa estar autenticado, tá? Então por isso que a gente consegue rodar aqui tranquilamente. Vamos simular aqui um erro, né? Vamos colocar um CEP errado. Vamos colocar, igual estava antes, 550, 1, 2, 3. Vou rodar novamente. Ele deu erro, tá? Vamos pegar o erro direitinho aqui para a gente tentar achar. Vamos ver aqui. Fault aqui. Vamos ver se tem um body aqui. Ponto body. Ou a gente pode descobrir que também fazendo o seguinte, ó, a gente pode vir aqui, mandar depurar, start debugging, node. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Não rodou aqui. Debug. Ele está rodando um index aqui, ó. Vamos rodar ele aqui na node menos inspect menos peraí.
expect. Stop debugging. Aqui ele tem como a gente... cadê? Vamos colocar aqui um breakpoint. Se bem que a gente não precisa. Vamos olhar aqui o que tem de erro. JSON.stringify. O que ele retorna aqui. Envelope. Body. Aqui, ó. Fault string, CEP não encontrado. Então, só pra gente achar aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui error.root. Vamos rodar aqui de novo. E root envelope. Envelope. Ponto body. Caramba, vamos ver aqui se até onde a gente chegou aqui. Ó, a gente chegou até aqui longe, ó. Fault code. Ponto fault. Vamos ver. Ó, legal. Fault string. Ponto fault. Opa, deixa eu lembrar aqui. Tudo minúsculo. Fault string. Legal, CEP não encontrado. Então é o seguinte, a gente tem que retornar isso aqui, né? Porque a gente quer uma API mais decentinha. Então esse cara aqui atrás, ó, se a gente conseguir, então se a gente conseguir achar esse cara aqui, a gente vai dar um reject nele. Se não, a gente retorna o erro inteiro. Tá? Porque a gente pode ter um erro de conexão aqui também, né? Então, vamos olhar aqui de novo. Opa. A gente não conseguiu ler aqui envelope. Console.log. Erro.root. Na verdade, quem está dando erro é aqui, né? Não tinha salvo ali ainda. CEP não encontrar. Então, olha só. A ideia aqui agora é a gente só retornar um erro mais decentezinho, né? Então, aqui, error. E passar esse erro aqui. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada como que ficou. Então, se não encontrou o CEP, CEP não encontrado. Se encontrou o CEP, 352, 171. Legal, já retornou todos os dados aqui. A gente está com tudo como promise aqui, está bonitinho. Se a gente for utilizar num código mais moderno, vai funcionar bem também, porque a gente pode utilizar assim que await, tá? Então aqui eu estou utilizando mais var, evitando error function, etc, para a gente ter essa opção. Outra coisa que eu estou adotando para esse módulo, tá? A gente vai começar devagar, tá? Então a ideia aqui é a gente ter pelo menos o básico dessa API, então buscar CEP e etc, ou consulta CEP, a gente vai definir aqui agora, acho que consultar CEP é melhor. Então assim, depois disso a gente vai melhorar bastante isso, tá? Então vai facilitar bastante a vida aí. Então olha só pessoal, a gente está criando já uma instância do CIGEP, qual o ambiente que a gente está, e depois disso ele já retorna para a gente um CIGEP client aqui, que a gente consegue começar a mandar requisições aí para o CIGEP dos Correios. Só lembrando, no caso especificamente do consultar CEP, a gente consegue fazer sem o nome de usuário e sem senha, tá? Então a gente não precisa autenticar. Depois a gente vai criar alguns vídeos a mais aqui, ou a gente vai criar testes unitários, a gente vai fazer todo o processo aí para aumentar a qualidade do código também. Eu vou comitar esse código agora, eu vou publicar o módulo desse jeito, porque a gente vai começar a utilizar esse módulo, tá? Então, aqui internamente, então a gente vai melhorando ele à medida que a gente for utilizando também, tá? Então, vai facilitar bastante aí. Se bem que aqui a gente pode deixar até consulta CEP, como é o do correio aqui, não tem problema,
A ideia aqui também é que a gente tem alguns exemplos bastante práticos, tá? Então de como gerar etiqueta, de como fazer tudo aqui pelo módulo, tá? Então vai ficar bastante interessante essa aplicação aqui do CIGEP Web, tá? Então vai ficar bem legal e é uma coisa que vocês podem utilizar e a gente pode utilizar bastante aí no dia a dia, tá? Outra coisa que eu não gosto muito de underline aqui, vamos colocar um hífen. Estou decidindo aqui se a gente põe underline ou hífen. Se bem que underline fica mais padrão aqui, vai. Vamos deixar assim. Então agora eu vou publicar o módulo, tá? Então só relembrando como que a gente tem que fazer. Eu tenho que trocar aqui a versão dele, né? Então 1.3. E aí a gente vai colocar um npm publish. E ele já vai subir todos os arquivos pra gente. Vamos ver aqui. Beleza. Git status, pra gente ver como é que ficou aqui. Git add package.json, git add index, git add examples, tudo, git status, legal, git commit -message, adding consulta sep version 01.3. Aqui já tem a versão no package, vamos deixar assim mesmo, git push. Na verdade eu tenho que mandar por ali. Eu vou commitar depois pelo Tortoise Git. Bom, pessoal, essa é a ideia aqui, tá? Então eu queria mostrar para vocês um pouquinho de live coding, tá? Começando aqui o módulo, tá? Então ele já atualizou aqui provavelmente 1.3, tá? Já tem alguns downloads aqui, ó, por incrível que pareça. E a gente já vai começar a realmente aqui publicar mais códigos e mais exemplos sobre o CIGEP, tá? Então vai ficar bastante legal aqui, bastante útil, tá? Então à medida que for sendo útil pra gente, a gente vai também publicando e mostrando para vocês aí. Bom, pessoal, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, clica no sininho para receber sempre as nossas últimas novidades aqui no YouTube. Além disso, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter e a gente está no Facebook, só procurar DevPlano lá, e no Twitter Túlio Faria. Além disso, não deixa de curtir, compartilhar esse vídeo, comentar aqui o que você achou e eu vejo você no próximo. Até mais!